nós estamos vivos, né, porque eles permitiram, nos oportunizaram estarmos aqui. Então, não há amizade maior do que a amizade de uma mãe, né, principalmente, porque enfrenta todas as barreiras aí para conseguir dar luz, para conseguir fazer com que você esteja aqui. Então, estou vendo que algumas pessoas estão com a câmera fechada, algumas pessoas sinalizaram aqui para mim, né, que estão com Já tô, problema eu na já vou câmera. ativar já, pronto. Tô fazendo aqui a atividade. Pronto. Algumas pessoas sinalizaram aqui, e assim, só para que a gente não fique com dúvida, quando tiver esse problema também, além de sinalizar o professor, sinaliza a professora Iraci, porque fica mais fácil, porque ela fica sabendo, porventura, se você esquecer de falar com algum outro professor, aí ela já sabe, qualquer coisa ela já nos avisa. Então, hoje nós vamos dar, como eu tinha dito, continuidade ao nosso conteúdo, né? Que é processo de formação das palavras. Então, vou partilhar logo aqui os slides, porque eu quero minuciar com vocês. Espero, gente, que vocês vão mesmo conseguindo compreender. Se eu falei alguma coisa e não teve oportunidade, abre aí o microfone e me pergunta, Pro, não entendi, porque é o último dia que a gente vai estar vendo esse assunto aqui na íntegra. Já foi solicitado também para que vocês ficassem fardados, né? Eu estou vendo aqui pessoas que estão sem a farda, mas eu não vou ficar Ou pronto, tô de capote, porque tá muito frio. pronto. Eu não vou ficar sinalizando o nome de ninguém, porque, né, dizem que quem tem vergonha não faz vergonha. Mas quando a gente sabe já as regras, a gente precisa ter um olhar mais minucioso. Hoje não, mas na nossa próxima aula já vou estar pontuando aqui, porque já é uma coisa que a coordenação passou para vocês. Não foi agora, né, desde quinta-feira, se não me engano, eu tinha visto nos grupos, então vamos lá. Bem, gente, então nós vamos falar um pouco da estrutura das palavras, né, Marcela? Que bom, Marcela, ver seu rostinho, viu? Tô com saudade de você. Não só de você, Sara, de todos, né? Mas eu digo assim, que eu nunca mais tinha visto Marcela. Marcela me dá muita, assim, tranquilidade. Bem, Eu vejo todo... todo dia, tá me enjoando ver a cara dela. Bom dia, Pro. Bom dia. Nunca se enjoar de ver a cara de Marcela. Sara, como é que você diz isso hoje, ainda no dia da amizade? Você sabe, Marcela, que é muito amor envolvido. Você sabe disso. Então, mais Ó, envolvida, eu falo isso pra ela todo dia, que eu amo muito ela, só que não. só que não, sei. Ó, quando a gente fala da estrutura das palavras, a gente está falando geralmente desse assunto, gente, desse olhar. Como é que a palavra se estrutura? A palavra ela tem estruturação que a gente precisa ter em mente. Então, aqui, eu fiz questão de estar colocando para vocês essas palavras para que vocês consigam estar observando, né? Então, a princípio, vocês vão conseguir perceber que nós temos aqui uma parte, onde essa parte, em todas as palavras, ela aparece. Essa palavrinha que aparece em todas as palavras, que a gente pode dar, né, uma caracterização, a gente pode dar um contexto para ela, vai dizer realmente qual é a intenção dela, o que é que ela está representando aqui. Então, nós temos aqui... Ô, Pramona, Oi. a senhora já corrigiu a lista toda, não foi? Já. Tá Então, bom. Então, essa parte aqui do govern, a gente tem em comum em todas as palavras, a gente vai ver o porquê que está em comum. Independente de aparecer, ó, no começo da palavra, no meio da palavra, não tem importância. De aparecer elementos antes dela, elementos depois, não tem problema não. Porque a gente vai ver a caracterização que cada uma delas consegue estar possuindo. Então, aqui, quando eu coloquei para vocês essa parte do govern, vocês podem estar observando que em todas as partes aqui a gente vai ter como radical. O radical é nada mais e nada menos do que a parte principal da palavra. Eu ainda coloquei até na lista, Sara, já que você me perguntou acerca da lista, sobre aquela parte de que o radical é a base da palavra. A gente precisa ter a base porque a gente precisa ter uma estrutura para a gente criar novas palavras. Então, quem é que vai me apropriar a estar criando essas novas palavras? É justamente o radical que a palavra possui. Aí eu fiz a questão de trazer aqui para vocês que esse 10 que nós tínhamos, só para retomar aqui, para que a gente não fique na dúvida. Quando eu coloquei aqui esse govern, é o nosso radical, como eu falei agora, o radical é a base da palavra, a parte principal onde a gente consegue formalizar novas palavras.
A gente vai estar vendo alguns elementos como os des, como a do, como ansa, como in, que eu fiz questão de colocar no outro para a gente conseguir ver essa modificação. Então, esse govern, ele é comum em todas as palavras. Por quê? Porque é o meu radical. O radical da palavra, ele não pode sumir. Eu posso agregar, eu posso acrescentar algo, eu posso retirar, mas o meu radical eu não posso, justamente porque ele é minha base primordial. Então, esse 10 que aparece aqui antes do meu radical, eu vou classificar como prefixo. O que é o prefixo pró? O prefixo é um elemento mórfico que tem lá no livro didático de vocês, eu já trouxe em outros slides, que o que é o morfema é a menor unidade que uma palavra possui para dar significação para a gente. É como se eu conseguisse ressignificar uma palavra através dos morfemas que eu acrescento nela. Então, aqui, perceba que quando você tem aqui esse 10 da palavra, que vai ser o seu prefixo, ele vai vir antes do radical. O pré-fixo antes do radical. Aí a gente tem aqui ainda o in, que é um prefixo também, porque os prefixos não precisam ser iguais. Por exemplo, 10 é um prefixo negativo, do mesmo jeito que o in também é um prefixo negativo. O a, eu já falei até com vocês que a palavra aluno, eu mesmo não gosto muito de utilizar, devido à questão do a ser um prefixo negativo. Então, a gente tem que ter o olhar para a palavra, o que é que a palavra produz, o que é que ela tem de significação. Aí nós temos aqui esse O, que no caso seria minha vogal temática, ainda na lista, naquela atividade, teve uma questão que, se não me engano, foi até Brenda ou foi Bruno, um dos dois que responderam, que falava da vogal temática. Onde a vogal temática, ela não representa para mim gênero. Toda vez que eu falo vogal temática, eu estou falando em quê? Em uma junção que eu faço do meu radical, e esse radical, ele vai ser lá acrescido com a minha vogal temática. Onde a vogal temática, ela não vai representar gênero. Quando eu digo gênero, é a questão de dizer, nem vai me dizer se eu estou no masculino ou se eu estou no feminino, não. O gênero, a minha vogal temática, eu não consigo ter esse saber. Eu consigo saber que a vogal temática, ela é inserida ao radical para apresentar um novo contexto, uma nova situação. Aí, Bom dia, prof. bom dia. Aí aqui a gente tem o S, né? Então eu tenho aqui a palavra governos, observe, onde esse govern é o meu radical, onde o O é a minha vogal temática, porque não representa gênero para mim, e o S é a minha desinência. E agora, nomes da desinência, nominal e a desinência verbal. A desinência nominal é aquela que representa número para mim. O nome, ele pode ter o gênero e ele pode ter o número. Quando eu falo em número, eu estou falando do singular ou do plural. Então, perceba que quando a gente fala governos, você entende que é mais de um. Você entende que você está pluralizando algo. Então, se você pluralizou aquilo ali, você vai dizer o quê? Que esse S é um morfema, porque ele representa algo para você, ele tem um sentido, mas ele está representando o quê? Para mim, um número, porque ele indica a marca de plural. Aí a gente tem aqui, ó, em desgovernado. Perceba que o des foi o prefixo empregado antes do radical. Perceba que o ado aqui é o sufixo. O sufixo ele vem depois do radical. O radical, aí antes do radical a gente tem o prefixo, depois do radical a gente vai ter o sufixo. A gente tem aqui governador. O ador acaba sendo o nosso sufixo também. O sufixo é tudo que aparece após o radical, mas que tem uma representação. Perceba que quando eu digo governador, eu estou falando de uma profissão, de alguém que está executando. Então, esse ador, ele veio para quê? Justamente para acrescentar um novo contexto, uma nova situação. Aí você tem ainda, ó, ingovernável. Perceba que ingovernável aqui você já vai ter no sentido de um adjetivo, onde você tem o prefixo in, onde você tem o seu radical e onde você tem o ável, que é o seu sufixo. Então, o que é que eu queria trazer é mostrar a vocês aqui nesse esquema. Primeiro que nós temos o radical, que o radical é um termo comum entre todas as palavras. Perceba que quando eu digo go, vem aqui, é o que tem em todas as palavras, é o meu radical, a minha parte principal. Quando eu coloco algo antes do radical, eu vou chamar de prefixo. Quando eu coloco algo depois do radical, eu vou chamar de sufixo.
Tudo bem, gente, até aqui? Alguém queria me perguntar alguma coisa? Estou passando, então. Aí a gente tem aqui a estrutura e a formação das palavras ainda no sentido do morfema. Como eu já disse anteriormente, o morfema é a unidade mínima, ou seja, a menor unidade que a gente tem de significação, ou tem um significado para mim. Aí eu tenho aqui, ó, esse ferre, que como eu falei há pouco com vocês, a mesma coisa de Goven, é o nosso radical, é a nossa parte principal. Perceba que eu fui puxando aqui alguns linkzinhos para mostrar a vocês. Ferro, quando eu acrescento aqui esse fé, mas esse O é a minha vogal temática porque eu não tenho ferra, né? Ferra no sentido quando você está falando no sentido verbal, mas não no sentido do ferro em si como substantivo. Então eu não tenho marca de gênero. Se eu não tenho marca de gênero, logo esse O aqui é uma vogal temática para mim. Perceba que quando a gente consegue aqui formar a palavra ferradura, a dura vai ser o quê? O meu sufixo. Ferreiro, esse eiro, o meu sufixo também, ele aparece depois do radical. Ferramenta, esse amenta que foi colocado, ainda o meu sufixo. Ferrovia, meu sufixo. Ferroviária, ferrugem. Perceba quantas palavras nós podemos formar. Essas palavras é o que nós vamos chamar de palavras derivadas. Palavras derivadas são palavras que são criadas a partir de uma outra. Quando eu tenho aqui ferro, ferro é a minha palavra primitiva. É a menor palavra que vai dar para mim a construção de outras. Como se eu tivesse aqui, por exemplo, a palavra terra, como se eu tivesse a palavra pedra, a palavra vidro. São palavras primitivas, palavras pequenas, que fazem para mim a contextualização de criar novas palavras. Quando eu crio essas novas palavras, aí sim, eu vou ter as minhas palavras derivadas. Aí eu trouxe aqui para vocês que o radical é a base da palavra, que é o morfema comum de uma família, como eu trouxe na palavra gover, como eu trouxe aqui na palavra ferre, é o que tem em comum entre elas. O radical é a parte da palavra responsável por sua significação principal. Sua internet tá ruim, pro. Não tá Tá conseguindo muito me ver, não? travando. Tá travando, Conseguindo ouvir, professora. não? Ficou tudo Aí preto. você sai e retorna. Pode ser a sua, porque eu tô conseguindo ver todo mundo aqui. Aí você sai Não, e mas eu tô retorna. falando seu áudio, professora. Tá cortando. Então, sai e retorna. Às vezes tem algum O problema na áudio tá, sua. o áudio tá Porque eu tô bom, te tá? ouvindo bem. Sai e retorna. Entendeu. Viu? Entendeu. Se Pra acontecer mim de tá novo, eu bom o faço isso. áudio da prova. Pronto. Pode ser a sua, Luan. Qualquer coisa você sai e retorna. Não tem problema, não. Que eu te aceito. Bem, Beleza. então aqui. Brenda tá me ouvindo bem, Brenda? Tá conseguindo me ouvir? Tô. Tá? Pronto. Então, ó, sol, ensolarado, solstício, solar, girassol. Perceba que eu falei com vocês na nossa última aula da palavra girassol, que é formado por gira mais sol. Acho que foi até Sara que me disse, ó, agora eu estou começando a entender a Sara Vitória. Que é assim, o que é que significa? Quando a gente fala do girassol, apesar de ter dois S's, o meu radical é o S, é o sol. Por quê? Porque eu precisei acrescentar um outro S para dar uma fonética, para dar um som melhor para aquela palavra. No entanto, a palavra ela já tem a estabilidade dela de uma forma clara para mim. Quando eu falo aqui, ó, governo, ferro, norma, real, perceba que aqui a gente tem um radical. O que é o radical, Pro? A parte base, a parte fundamental da palavra, aquela parte onde você consegue ter uma compreensão melhor. Refazer, onde a gente tem aqui faz, comprar, compre, porta, porte, claridade, o clar. Aí a gente tem a vogal temática, que ela é ligada ao radical e às desinências. Só que a vogal temática, só frisando, ela não demonstra para a gente nenhum gênero. Não demonstra para a gente gênero nenhum. Então, quando a gente tem aqui, ó, mesa. Guilherme, você está me ouvindo bem? Estou vendo você deitadinho aí. Mesa, artista, escola, triste, estou te vendo. Base, sorte, livro, tribo, resumo. A gente tem aqui esses as, ó. Perceba que mesa não existe mesa. Triste não existe tristo nem trista. A gente não tem o gênero, a gente não tem o masculino nem o feminino. A gente tem a palavra criada. Esse mesa aqui é o meu radical. Quando eu juntei aqui com esse A, que pode ser A, E, O, vai dar para mim o quê? O que eu vou formar da minha vogal temática. Luan, você está conseguindo me ouvir melhor? Então, ó, quando a gente... Tô, pro. Tá? Pronto. Então, a gente tem artista, base, tribo, escola, sorte, resumo.
Percebam, gente, que a vogal temática não tem uma significação para a gente em questão de gênero. Aí tem aqui, ó, nestes casos, essas terminações não são desinências de gênero, porque as palavras sofrem flexão de gênero, a mesa, aí não tem o meso, né? Então, fiz questão de trazer para vocês, para que vocês consigam ter essa percepção. Quando a gente fala aqui nas vogais de ligação ou nas consoantes de ligação, elas são usadas nas palavras justamente para acrescentar um novo som. Quando eu digo ó, cafezinho, perceba que se formou café, seria maisinho. Mas o que foi utilizado? A questão do Z. Esse Z aqui que foi ó, colocado na palavra para dar um som melhor à palavra, para que a gente consiga compreender de uma forma mais ampla. Cafezal, foi café mais al, aí teve esse Z aqui, que nós chamamos de consoante de ligação. Cafeteira é café mais eira, se colocou o T, só para se ouvir melhor a palavra. Favor, favorzinho, favorecer, favorecimento. Perceba que a gente tem um acréscimo do Z, favorecer a gente tem o EC, favorecimento a gente tem o mento. Então a gente tem a parte do sufixo, do prefixo, que sempre vai estar representando algo para a gente. Até aqui, alguém quer me perguntar alguma coisa, gente? Se quiser, pode ficar à vontade. Querem me perguntar algo? Ninguém quer me perguntar nada até aqui? Caio, tá conseguindo me compreender, Caio? Estou sim, Pro. Tá? Se tiver dúvida alguma coisa, pergunte, viu? Ok. Rebeca tá me entendendo? Rai? Estão me entendendo, gente? Estou. Tá, Rai? Pronto. Estou, Pro, também estou entendendo a senhora. Ok, então tô passando. Qualquer coisa fala, gente. Aí a gente tem aqui a estrutura das palavras quando a gente fala da questão verbal. Porque o morfema, ele representa um verbo também. Quando eu falo em nominal, estou falando de nomes substantivos, adjetivos. E quando eu falo em verbal, estou falando justamente nos verbos. Então, eu tenho lá a primeira conjugação, que é terminada em A, a segunda terminada em E, a terceira que é terminada em I. Lembrando que na segunda conjugação do E, pode ter o E ou o O, né, que é terminado em AR ou AR, dependendo do verbo, como o verbo por, que se encaixa na segunda conjugação, porque vem do verbo poir. Então, a gente tem aqui ó, a primeira conjugação, a segunda e a terceira. Governava, porque o verbo é governar, então termina em AR. Entendesse, porque o verbo é entender. Terceira conjugação, impedisse, porque o verbo é impedir. Ou seja, sempre vai terminar lá na questão do IR, aqui na questão do ER. Aí a gente precisa ver quem é o verbo no infinitivo para conseguir ter essa noção. Então, o tema ele vai ser formado por quem? Quem é o tema? É a menor constituição da palavra que me dá um entendimento. O tema ele é formado pelo radical, mas a vogal temática. Então, não esquece, gente, o radical que é a base da palavra, a parte principal que a palavra possui. E a minha vogal temática é a letra A, E, O, inserida, mas que não demonstra para mim a questão de gênero. Perceba que quando a gente fala aqui governar, a gente tem gover, né, que é o radical, mais A, que é a nossa vogal temática. Então, governa é o nosso tema, governar é o nosso verbo, mas nós estamos falando de governa, que esse governa que nós temos é justamente o nosso vogal temática que foi atribuída ao radical. Então, dentro das desinências, a gente vai ter a desinência nominal, que é quando ela indica para a gente a questão do gênero, né, que pode ser masculino e feminino, a questão do número, que pode ser singular ou plural. Então, quando nós falamos em nomes na nossa língua, sempre falando lá do substantivo, do adjetivo, do advérbio. Então, menino, observa que o O que nós vamos ter, a desinência de gênero. Então, está no masculino, indica para mim. Quando eu digo menina, é um substantivo que se encontra no feminino. A finalização, esse A que foi acrescido para mim, ele indica justamente que eu tenho uma desinência nominal. Então, o que eu quero que vocês entendam? A desinência nominal, ela indica gênero. A vogal temática, não. Aí a gente tem aqui menino. Aí tem a ausência da desinência de número, porque está no singular. Meninos, a desinência de número que implica para mim que eu estou no plural. Eu poderia dizer que a palavra meninos, eu tenho a desinência de gênero, que é no masculino, tá do O, e poderia dizer que eu tenho a desinência de número, que se encontra o S, que é a questão do plural.
Então, perceba o quanto uma palavra, esses elementos mórficos, as menores unidades, elas tinham significação, elas tinham representação para a gente. A gente tem ainda as desinências verbais. Quando for desinência verbal, para dizer que a desinência verbal é porque eu estou falando de um verbo. O verbo, ele pode estar no indicativo, no subjuntivo ou no imperativo. No indicativo, quando ele indicar para mim certeza. No subjuntivo, quando ele indicar para mim possibilidade. Aí eu tenho aqui, no imperativo, quando ele indicar para mim a questão de ordem. Pode ser uma ordem, pode ser um conselho, dependendo do contexto. Então, eu posso dizer que o tempo que eu tenho é o pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito. Como é que eu vou saber? De acordo com o tempo que eu tiver lá. De acordo com o tempo, eu vou fazer a indicação do tempo que eu tenho, qual é o meu tempo verbal. Aí a gente tem a desinência de número de pessoa. Quem indica o número é a pessoa. O número, se está no singular, se é a primeira pessoa. Por exemplo, quando eu digo lá, fui à festa. Eu consigo saber aquele fui, aquele verbo que eu tenho de forma clara para mim, que o fui é a primeira pessoa do meu singular. Fomos à festa, que o fomos é a primeira pessoa, mas do plural. Então, de acordo com a pessoa que você tem na sua frase, você consegue ter essa noção, essa clareza. Aí a gente vem para os afixos. É só o termo, gente, mas afixo é o quê? É prefixo e sufixo. Toda vez que você dizer assim, ó, a palavra possui afixos, quer lhe dizer justamente se a palavra ela vai possuir lá prefixo ou se ela possui sufixo. Lembrando que o prefixo ele vai vir sempre antes do seu radical. O sufixo ele vai vir depois do radical. Aí a gente tem aqui a menção do prefixo des, que representa para a gente separação, negação, privação. Então, desgoverno, desgosto. Nós temos a questão do in, que esse in vai representar para a gente negação, vai representar privação. Tudo vai depender de quê? Da palavra como ela é apresentada dentro do contexto. Eu já fiz a menção aqui para vocês da palavra desgraça, onde muita gente pega desgraça no sentido pejorativo para xingamento. Mas pela estrutura da palavra, a gente consegue entender que desgraça é uma palavra que ela representa nada mais e nada menos do que algo que não tem graça, porque ela está negando. Mas a depender do quê? Da sua semântica, do sentido que você estabeleceu para ela na sua frase. Se você está lá assistindo a um espetáculo e você diz que aquele palhaço é uma desgraça, você quis dizer que aquele palhaço ele não possui graça. Mas quando você está lá com alguém e você solta essa palavra, que não tem nada solto, não tem um contexto, não tem uma situação, então, infelizmente, você está no sentido do xingamento, no sentido pejorativo. Mas as palavras, elas têm representação, elas representam algo para a gente. Não é o que eu quero, não é o que eu, Mona Lisa, quero, mas sim o que a palavra possui. Por exemplo, tem muitos textos que, às vezes, quando vocês estiverem escrevendo a redação, a partir de agora em diante, a palavra lamentavelmente, a palavra infelizmente, tem alguns professores que dizem assim, ó, gente, evitem colocar infelizmente no texto de vocês, lamentavelmente, porque, infelizmente, quando eu digo que uma pessoa é infeliz, é o que eu acho, mas nem todo mundo tem a mesma percepção, nem todo mundo gosta da mesma coisa, nem todo mundo é obrigado a entender. Quando você diz assim, ó, a situação do nosso país está infeliz. Eu posso achar, a maioria das pessoas podem achar, mas tem 2, 3 pessoas que acham que aquela situação está favorável. Então, quando você coloca uma palavra no seu texto, você tem que perceber. Quando eu disse para vocês que esse assunto aqui a gente não estuda apenas na língua portuguesa, porque assim, tem muitas disciplinas que você vai precisar entender o significado daquela palavra para que você entenda o que é que ela representa ali. Quando eu digo que às vezes a gente até sabe, por exemplo, resolver um problema de matemática, um problema de física, a gente sabe sim, a gente estudou, a gente dá conta, tem habilidade para aquilo. Mas quando vai ler o enunciado da questão, você não entende, justamente porque tem alguma palavra lá na sua estrutura que trouxe para você a impossibilidade da sua compreensão. Então, por isso que antes de querer fazer tudo, a gente precisa compreender de forma clara o que é que a palavra nos pede. Então, nós temos aqui ainda alguns sufixos, né? Ainda não falei sobre a questão do prefixo pré, que é antecedência, como premeditar, pré-adolescente, preconceito, né? Algo que antecede, algo que vem antes. Pegando ainda a nossa pré-história, então algo que ocorreu antes da história de fato. Então, perceba quantas palavras elas têm aí, essa decodificação. A gente precisa fazer a leitura da palavra, do significado da palavra fonético, para depois realmente o que a leitura da palavra nos permeia. Então, a gente tem ainda a palavra sufixo, a questão do véu, a possibilidade de praticar algo. Então, governável, ó esse véu que aparece aqui, suportável, né?
tudo suporta, aquela pessoa que tudo crê, que tudo pratica, que tudo coloca em ação. Ante, que pratica ação, indica qualidade, estado. Então, governante. Oso, que é provido de algo, cheio de quê? Que provoca, orgulhoso, furioso, desejoso. Então, características, palavras que promovem para a gente um determinado conhecimento da língua. Aí nós temos aqui que na nossa língua portuguesa há dois tipos básicos de formação de palavras, que é a derivação e a composição. Só lembrando que quando nós falamos em derivação, o grupo da derivação ele é constituído por 6 processos. Já o grupo da composição, que é mais simples, é constituído apenas por 2 processos. Então, a derivação, quando a partir de uma palavra primitiva a gente obtém novas palavras derivadas. A gente pode ter o acréscimo de afixo, que é a questão do morfema, a supressão do morfema, a retiração desse morfema. Então, perceba que a gente tem palavra como valor, valorizar, desvalorizar. Aí a gente vai ter aqui no processo de derivação, que a derivação ela pode ser os 6 grupos que eu falei para vocês, pode ser prefixal, que é quando a gente só tem o prefixo na palavra, pode ser sufixal ou sufixação, que é quando a palavra só tem o sufixo, tem o radical e o sufixo nela. Prefixação sufixal, eu tenho o prefixo e tenho o sufixo nela também ao mesmo tempo. A parassintética, obrigatoriamente, para que a palavra exista. Na prefixação sufixal, a gente não tem a obrigatoriedade de ter o prefixo e o sufixo ao mesmo tempo. Na parassintética, nós temos sim, é obrigado você ter o prefixo e o sufixo ao mesmo tempo naquela palavra. A gente tem a regressiva, que a gente vai ver que a regressiva é a modificação que a palavra possui. Eu modifico a escrita da minha palavra. E a imprópria, que é aquela que eu só faço mudar a classe gramatical. A palavra é escrita do mesmo jeito, mas ela aparece em situações diferentes, evidenciando para mim se eu tenho um adjetivo, se eu tenho um substantivo, de acordo com a minha frase, o que ela propõe. Aí a gente tem aqui, ó, derivação prefixal. O acréscimo, a adição de quem? De um prefixo, a palavra primitiva, com a mudança de sentido. Como eu disse, tudo que aparece na palavra, tudo que acrescenta a palavra, ela vem para dar uma ênfase. Ou seja, eu vou reforçar, mas eu vou reforçar essa palavra com a nova significação. Essa palavra não é aquilo que eu tinha antes. Se fosse aquilo que eu tinha antes, não precisava ter nela prefixo, sufixo, nada que viesse a ser novo para que eu tivesse um olhar peculiar. Então, quando eu falo aqui na derivação prefixal, quando a gente tem a palavra repor, dispor, compor, perceba que por é quem é o meu radical, é a minha parte fundamental na palavra. Esse ré, que eu coloquei aqui, repor, veja que o ré significa para a gente uma situação de dualidade, você vai refazer aquilo. Para você refazer a atividade, significa que você já tinha feito antes. Então, refazer dá ideia para a gente da segunda possibilidade. Dispor, compor, contrapor, indispor, decompor. Perceba que tudo isso foi incorporado antes do verbete que você tinha, do seu vocábulo por. Esse por aqui, que é o seu radical, antes dele, quando eu acrescento algo, eu tenho nada mais, nada menos do que minha derivação prefixal. Agora, na derivação sufixal, eu vou acrescentar, mas depois do meu radical. Aí a gente tem aqui, ó, unha, unhada. Alfabeto, alfabetizar. Então, perceba que unha, você tinha como radical, acrescentou aqui o dar, né, que é o golpe ou ataque feito com a unha, quando você dá uma unhada em alguém. Alfabeto, perceba que até o T é o seu radical, porque você cria alfabetizar, que seria a transformação de um substantivo em um verbo, né, com o acréscimo do isa. Alfabetização, perceba que você teve aqui o acréscimo do são. Quando você faz esse acréscimo aqui desse são, você faz a transformação do verbo em um substantivo. Então, alfabetização, alfabeto são substantivos. E o que eu tenho em comum entre eles? Sempre o meu radical. Aí a gente tem a derivação parassintética, que é quando a gente precisa de forma obrigatória, eu preciso obrigatoriamente ter o meu prefixo e ter o meu sufixo. Por exemplo, ó, não existe aqui a palavra esclarecer, não existe a palavra esclare e não existe a palavra clarecer. Para que eu tenha a palavra esclarecer ao mesmo tempo na palavra, eu sou obrigada a ter o prefixo e o sufixo. Lembra, parassintética, você é obrigada. Não lembra daquela frase, não sou obrigada a nada não, porque aqui você é obrigada a tudo.
Você é obrigado a ter tanto o seu prefixo quanto o seu sufixo. Empobrecer. Você não tem pobre e você não tem empobrecer. Para que você tenha o termo empobrecer, você precisa ter ao mesmo tempo o em, que é o prefixo da palavra, e o ec, que é o sufixo. Aportuguesar, precisa ter o a, precisa ter o ar. Desalmado, precisa ter o des e precisa ter o amado ao mesmo tempo na palavra. Amanhecer, o a, o ec, enraivecer, o em e o ec. Então, o que é que eu quero que vocês consigam compreender? Toda vez que eu falar derivação parassintética na minha palavra de forma obrigada, eu preciso ter o prefixo e o sufixo. Não se deve confundir derivação parassintética com a derivação prefixal e sufixal. Eu fiz questão de colocar aqui que o acréscimo na derivação parassintética do sufixo e do prefixo, ele é obrigatoriamente simultâneo. Eu preciso ter ao mesmo tempo na minha palavra. A prefixal e a sufixal, não. Eu posso ter ou não. Então, eu trouxe aqui a palavra desleal, né, e a palavra lealdade. Perceba que a gente tem a palavra deslealdade. Quando eu tenho 10 e quando eu tenho aqui o ad, que a palavra possui para mim, eu tenho prefixo e eu tenho sufixo. Mas existe a palavra desleal e existe a palavra lealdade. Existe de forma separada, o que não ocorre na derivação parassintética. Infelicidade, existe o in, que é o prefixo, e existe lá felicidade. Lembre-se, no caso das palavras formadas por parassíntese, o acréscimo é concomitante, ou seja, ao mesmo tempo. Né? Expropriar, não existe expróprio e não existe propriar. Né? Então, a gente tem que ter esse olhar, como empobrecer. A derivação regressiva. Eu sempre vou ter aqui as minhas vogais temáticas, né? Que são A, E ou O, que eu vou fazer a modificação. Veja que eu falei que na derivação regressiva a gente muda a classe gramatical. Buscar é verbo. Quando eu tenho busca, eu já tenho aqui um substantivo. Cortar, verbo. Eu mudei para corte. A gente muda a palavra. Perder, perda. Alcançar, alcance. Chorar, choro. Vender, venda. Tocar, toque. Comprar, compre. Brigar, briga. A gente muda a palavra na derivação imprópria. Elas têm a mesma familiaridade, elas vão pertencer à mesma família, né? Por causa do radical que elas possuem, mas eu mudei o quê? A minha classe gramatical, e além de mudar a classe gramatical, eu mudo a escrita da palavra também. Já que na derivação que a gente tem ainda na regressiva, plantar, né? A gente tem planta, que é o substantivo, poderia ter plantar, que é verbo, perfume, perfumar, telefone, telefonar, só para mostrar que a gente pode modificar sempre as classes gramaticais. Na derivação imprópria, eu não mudo a escrita da palavra. O que eu mudo é a classe apenas gramatical, por causa do contexto que a palavra aparece. Então, a situação vai vogar muito para mim, essa situação aqui. Não aceitarei um não como resposta. Não é um advérbio de negação. Aceitarei um não. Esse um já é um substantivo. Por quê? Porque ele está antecedido aqui do artigo 1. Quando eu antecedo pelo artigo a, o, eu não tenho mais um advérbio, mas eu tenho um substantivo. Mas perceba que não mudamos nada na escrita. Vamos mudar na contextualização, na situação apresentada para a gente. Aí a gente sai lá do processo de derivação e vamos para o processo de composição. Como eu disse, o processo de composição é formado apenas por justaposição e por aglutinação. Justaposição é você ajustar, mas você não pode ter uma alteração fonética. O som da sua palavra ele não pode ser perdido. Você tem dois elementos e vai formar um terceiro, beija-flor, beija mais flor, girassol é gira mais sol. A gente tem dois radicais, percebam. Guarda-chuva é a palavra guarda mais a palavra chuva. Passa-tempo é passa mais tempo. Então, a gente não perde nada. Em relação a som fonético, não é perdido. Na aglutinação, nós vamos perder. Perceba aqui que a palavra lobisomem é formada por lobo mais homem. Então, a gente tem uma perda. A gente tem uma perda e tem um ganho. A gente tira a letra O, acrescenta a letra I e perde-se aqui, né, que na letra O de lobisomem nós vamos ter dois Os, ou ficariam só com um. E a gente perde também o H. Geralmente, na aglutinação, o que a gente mais perde é a acentuação gráfica e as vogais, mas podem ter outros exemplos, né? Planalto, a gente tem plano mais alto. Aguardente é água mais ardente, mas a gente perde tanto aqui a acentuação quanto uma das letras As. A gente tem outros processos, que é o processo hibridismo. O que é o hibridismo? É quando a gente tem dois radicais, duas palavras que são formadas por línguas diferentes. Então, a palavra televisão
é formada pela palavra grego, mas a palavra latina, né? A nossa língua latina. Sociologia vem da língua latina, mas a palavra grego. Sambródromo vem lá do quimbundo, que é uma língua mais grego, que é uma língua diferente. A gente tem francês mais grego, que forma para a gente burocracia. Então, a palavra burocracia, ela vem dessas duas línguas aqui, tanto do francês quanto da palavra grego. Então, se eu tenho línguas diferentes, são duas línguas para formar, a gente vai ter a questão do hibridismo. O hibridismo é isso, quando você tem duas línguas que falam sobre o mesmo aspecto. A gente tem o estrangeirismo, que já se incorporou hoje na nossa linguagem, né? Principalmente para vocês, a geração de vocês, então. Quando a gente fala a questão do delete, a questão de make, né? Palavras que fazem parte de outra língua, mas que a gente já usa de uma forma tão natural na nossa. Então, juventude digital. Olha um Twitter, né? Então, aqui brincando, uma charge, olha o que ele tem como Twitter, a representação dele. Mas a gente tem muitas palavras, como pizza, mouse, né? São palavras mesmo como shampoo, mussarela, sutiã, palavras que se internalizaram que às vezes a gente nem sabe que são de outras línguas. Neologismo, que é a criação de palavras. Não tinha aquela palavra, eu criei apenas para inventar aquela palavra, para dar uma contextualização. Então, o neologismo é o quê? Uma nova palavra que você cria na nossa língua. As onomatopeias, que são os sons que as palavras possuem, né? Então, a questão do piu-piu que a gente tem aí. A gente tem a redução, a abreviação. Cinematográfico, a gente chama de cinema. Pneumático, se chama de pneu, e assim por diante. Então, na nossa aula hoje, o que eu realmente gostaria de estar falando para vocês é sobre esse conteúdo, né? Eu vou passar esses slides. Já acabou o programa. É isso, já está acabando, só falta dois segundinhos. Eu espero que na nossa aula vocês consigam ter essa compreensão, que vocês vejam de uma forma clara, estudem. Tchau, feliz Dia dos Amigos. Fiquem com A Deus. senhora também, beijo. Com Deus. Se cuida, Tchau, prof. também. Cuidado com o coronavírus. Usa máscara, viu, prof? Tá certo, obrigada. Tchau, gente.